Vamos avançar com mais algumas dicas sobre a utilização do Visual Studio como ferramenta de programação e neste caso concreto para falarmos aqui sobre acrescentar teclas às nossas barras de ferramentas e mais algumas dicas importantes. O Visual Studio é uma aplicação extremamente completa no que diz respeito ao conjunto vasto de funcionalidades que permitem ao programador organizar o seu código de uma forma exemplar. E neste caso concreto, o que nós vamos falar aqui neste vídeo é a possibilidade de nós podermos configurar as nossas barras de ferramentas. E este pode ser um aspecto aparentemente simples, mas tem aqui algumas dicas que são importantes referir. E eu vou aproveitar para introduzir também neste vídeo, com esta ideia da organização ou da implementação de novas teclas aqui, para acrescentar aqui 2 ou 3 teclas que eu acho que são absolutamente fundamentais para qualquer programador, principalmente neste caso concreto em que estamos a criar aplicações do tipo System Windows Forms, ok? Com formulários, com classes, etc. Já vão perceber o que é que eu quero dizer com isto. Ora, o que acontece aqui é o seguinte. Nós temos a barra de ferramentas que contém algumas ferramentas. Estas barras de ferramentas vão sendo alteradas consoante o contexto. O que significa que quando temos um documento de texto de código aberto, nós temos um conjunto de opções. Quando clicamos, por exemplo, num ficheiro de design, automaticamente a barra de ferramentas é alterada. Nós podemos acrescentar barras de ferramentas, bastante para isso, fazendo aqui um clique com o botão do lado direito, aqui num espaço vazio, e escolhendo as barras de ferramentas que queremos. Neste caso, o que aparece aqui com um visto são as barras de ferramentas que estão visíveis. Mas se eu quiser, por exemplo, colocar aqui o Graphics, por exemplo, a barra de ferramenta Graphics, eu vou colocar aqui um visto e automaticamente vai aparecer aqui um conjunto de informações. Neste caso temos aqui Start Graphics Debugging, etc. Capture Frame, etc. Ora, ok. Se eu quiser retirar aqui este pedaço da minha barra de ferramentas, eu posso movimentá-lo aqui para outras localizações, ok? E posso removê-lo simplesmente clicando com o botão direito do rato e retirando aqui a opção Graphics. Posso também alterar a configuração das teclas. Eu vou aqui puxar para baixo, isto é, eu tenho aqui este conjunto de teclas, mas há aqui um conjunto de teclas que podem estar inativas, isto é, não são estas que estão aqui inativas que eu estou a referir, são aquelas que existem nesta barra de ferramentas, mas por defeito não estão sequer visíveis. E uma delas que habitualmente acontece é o seguinte, nós temos aqui, por exemplo, este botão e queremos centrá-lo. Eu sei que num vídeo anterior eu já tive a ocasião de mostrar como é que nós ativávamos aqui essas teclas. No entanto, eu vou voltar a repetir apenas para a consistência do próprio assunto deste vídeo. Se eu quiser centrar este botão, por exemplo, aqui no meio do meu formulário, eu aqui não tenho opções. E reparem, aqui está o alinhamento, alinhar à esquerda, ao centro, etc. Mas reparem, aparece aqui Grayed, aquilo que se chama Grayed, que é o inativo. Ora, eu posso ativar isto da seguinte forma. Eu vou aqui às opções do layout desta barra de ferramentas e vão verificar que vai aparecer a opção Add or Remove Buttons. E quando eu entro aqui sem fazer clique, vai-me aparecer um conjunto da listagem de todas as opções existentes nesta barra de ferramentas, mas aquelas que estão ativas e aquelas que estão inativas. Todas as que têm um visto estão ativas, são as que estão visíveis. E estão por esta ordem. Cá está Align to Grid, está ali no canto, depois o Align Lefts, etc, etc. Ora, o que acontece então é que se eu ativar todas estas teclas, reparem, elas vão sendo acrescentadas ali, ok? E, portanto, se eu aqui ativar estas teclas todas, eu vou ter todas as teclas ativas. Inclusive esta aqui que é extremamente interessante, que é o Tab Order, que eu irei falar no próximo vídeo. E reparem então o seguinte, nós temos agora finalmente aqui a possibilidade de centrar horizontalmente e centrar verticalmente aqui o objeto. E, por vezes, vamos andar aqui séculos à procura desta opção e não conseguimos encontrá-la exatamente por causa deste pormenor. Temos, no entanto, esta outra opção de podermos acrescentar teclas aqui. Ora, eu, neste caso concreto, vou mostrar aqui uma circunstância que é a seguinte. Nós temos, por norma, aquela função ou aquela operação mais frequente que é adicionar classes, por exemplo. Okay? Adicionar um ficheiro que é uma classe. E fazemos-lo de várias formas. Podemos chegar aqui ao projeto, ao Solution Explorer, clicar com o botão direito do rato, Add Class. Podemos também pressionar Shift mais Alt mais C, ok? E criamos uma classe.
Podemos também ir aqui a File, New, ok? File, e depois podemos escolher aqui o tipo de ficheiro que queremos, neste caso um Visual C Sharp Class. Ora, não seria mais interessante termos aqui uma tecla onde podíamos clicar e automaticamente era criada uma classe? Eu acho que seria muito mais interessante. Ora, então para isto o que é que vai acontecer? Vamos ver onde é que nós podemos adicionar classes. Nós temos aqui o Add Class. Add Class está no menu dos projetos. Ora, então reparem o seguinte. Se eu clicar aqui Add or Remove Buttons e for aqui a Customize, vai-me abrir aqui este quadro. E este quadro vai-me permitir não só reagrupar aqui os botões, como também acrescentar alguns. Eu tenho aqui várias teclas. E nesta circunstância o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou dizer aqui, ok, vou selecionar aqui em baixo e vou dizer Add Command, adicionar comando. E quando eu clicar aqui, ele vai-me pedir, ok, que tipo de comando é que quer adicionar. Eu vou procurar aqui em baixo e vou dizer, ok, não será por aqui que eu quero. Ok, vamos então adicionar um novo menu. Vamos clicar aqui um novo menu e ele vai nos perguntar aqui, então, mas o que é que quer adicionar aqui? Quer adicionar mais alguma coisa aqui neste espaço? Também não. Vamos então fazer aqui um delete. E vamos novamente então aqui ver. Quando clicamos aqui no Add Menu, ou melhor, no Add Command, porque o Add Menu vai nos adicionar aqui um novo espaço, a partir do qual nós depois podemos adicionar um novo comando. Okay? O que nós vamos querer é genericamente fazer isto. Vamos fazer aqui um delete e vamos clicar em Add Command, adicionar um comando. Estas categorias que aqui aparecem, de uma forma geral, são categorias que existem aqui nos nossos menus, nesta barra do topo. E nós vimos que para adicionar uma classe iríamos entrar aqui no Project e depois tem lá o espaço Add Class. Ora, vamos procurar aqui onde é que existe Project, ok? Está aqui Project. E quando clicamos aqui em Project, vai-nos aparecer deste lado a esmagadora maioria das opções que aparecem ali no painel dos projetos, ok? Eu vou aqui fechar este quadro para vermos o seguinte. Aparece Project e aparecem aqui as várias opções. Se escolhermos aqui o View, nós temos algumas opções que estão fechadas dentro do Find Results, por exemplo. Ora, estas opções vão todas aparecer aqui quando fazemos o Add or Remove Buttons, Customize e depois temos aqui nesta barra de ferramentas então a questão de adicionar o comando. Reparem aqui no File ou no Edit, por exemplo, eu clico no Edit e o sistema vai demorar alguns segundos até apresentar todas as opções, porque reparem, a lista de opções é imensa, ok? Porque a esmagadora maioria delas está escondida lá pelo meio e muito poucas têm ícones, por exemplo. Mas vamos aqui então ao nosso projeto, ok? E temos aqui o Add Class. E se eu agora clicar aqui em OK, o que vai acontecer é que foi adicionado aqui no final do meu, ou praticamente no final da minha barra de ferramentas, foi adicionado aqui o Add Class. Eu posso alterar, colocar o Add Class no fundo da seguinte forma. Vou selecionar esta opção e fazer Move Down. E ela vai alterar, vai substituir com aquela que é o Tab Order. Mas digamos que, ok, isto vamos perder a noção que existe esta tecla aqui porque ela é demasiado pequena. Ok, então vamos fazer o seguinte. Nesta opção que aqui está, vamos escolher a opção Modify Selection. Quando clicamos no Modify Selection, vai-nos aparecer aqui esta expressão. Reset, Name, Default Style, etc. Ora, eu posso fazer o seguinte. Criar classe. Ok, vamos deixar ficar com este código assim. E eu posso simplesmente retirar daqui esta opção e substituir por Text Always. Okay? Só texto. Olha, reparem o que é que aconteceu ali. Criar classe. Vamos fazer aqui um close. Reparem o que é que acontece quando eu clico aqui. Ele automaticamente vai criar uma classe. E para mim bastará colocar cltest head e automaticamente tenho a minha classe criada, ok? Mas reparem que só está disponível aquela opção quando eu estou no modo design, porque eu acrescentei esta opção aqui a esta barra de ferramentas especificamente para organizar os nossos comandos.
Se eu quiser que este mesmo elemento exista, por exemplo, quando eu estou a escrever código, então eu terei que o adicionar aqui, ok? Add Remove Commands. Como podem verificar, existem aqui outras opções que também estão escondidas. Eu vou aqui ao Customize, vou aqui colocar no fundo, Add Command, vou procurar aqui no Project e vamos colocar o Head Class aqui ao fundo, Move Down, modificar a seleção para colocar criar classe, ok, para ficar igual a outra, e depois apenas texto, ok, close, cá está, criar classe, ele abre-me o código, abre-me aqui este quadro e eu vou poder escrever. Eu iria falar aqui sobre um outro aspecto relacionado com a organização do código e com a forma como nós podemos rapidamente fechar todos estes passos e abrir todos estes passos, mas vou deixar isso para o próximo vídeo porque eu acho que é extremamente importante percebermos também esses mecanismos porque podemos acrescentá-los aqui também nas nossas barras de ferramentas.